Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FocoCast, episódio 31. E temos aqui a honra, vamos ver se você conhece, Felipe Ramos da Silva. Associa? E se eu falar Lipe Silva, aí sim. Agora sim, até eu agora conheço. Agora até eu conheço, né? Não identifica mais pelo nome, né? É um alter ego, né, já, né? Um Não existe alter mais Felipe Ramos da Silva, é só o CPF só. Aí, estamos aqui com essa figura conhecidíssima aqui da nossa cidade, da nossa região. Um cara extremamente simpático, humilde. E vamos falar sobre fotografia, as questões que envolvem as redes sociais, né? Também influenciador digital de ponta. E vamos aproveitar também dia 20 de novembro. 20 de novembro. Dia da Consciência Negra, né, cara? Exato. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso também, Sim, né? não lembrar que seja só um dia, né? Isso, verdade. Então, aguenta aí que a gente vai fazer um papo hoje super descolado, super aberto, falando dessas nuances e muito mais. Lipe Silva? E aí, Júlio Ribeiro? Vamos lá, então. Bora. Como nasceu o Lipe Silva diante do Felipe? Vamos lá, sua trajetória, irmão. Bom, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Minha família é de São Paulo, toda de São Paulo. Não tenho familiar aqui, além do meu pai, minha mãe, minha irmã e alguns primos ali. O restante, toda minha família é concentrada em São Paulo. E eu vim pra cá com 7 anos de idade, né? Meu pai teve a oportunidade de trabalhar na Retesp. E a gente veio, primeiro ele veio, ficou um ano. E eu e minha mãe e meu irmão lá passando sufoco lá e ele mandando o dinheiro até a gente conseguir vir pra cá. Começamos bem humilde assim. E hoje eu digo que eu sou um cidadão penapolense, né? Porque eu não me vejo saindo daqui. O pessoal fala, cara, na sua oportunidade, no seu emprego, na sua trajetória, você conseguiria voar a voos maiores, né, em outra cidade, uma cidade maior. Mas eu falo, cara, meu coração é em Penápolis, não tem como, né? E essa infância aqui em Penápolis, como que ela foi, adolescência? Eu digo que foi um momento de ouro, né? Que a gente é aquela geração, as últimas dos anos 90, então a gente curtiu antes da tecnologia chegar, então a gente brincava muito na rua e tal. Então eu falo que eu tenho boas lembranças da minha infância, mesmo que seja muito humilde assim, as lembranças são muito boas. O que você destacaria aí dessa infância marcada por situações? Primeiramente, a gente gostava muito de ir ao cinema, então minha paixão de cinema começa lá desde criança, só que a gente não tinha condição, minha mãe não trabalhava, ela era dona de casa, meu pai tinha um emprego, só ele bancava a casa, né? Então ficava difícil ter regalias. Então, o que acontecia? A gente buscava opções, que era o quê? Ferro velho. A gente ia para terreno baldio pegar a janela, a gente limpava terreno baldio para poder gerar dinheiro para a gente ir pro cinema, ir para lan house, jogar videogame no Belan. Então a gente desde pequeno já tinha aquela mente empreendedora. Nossa, desde pequeno tava ali, fazendo o próprio dinheiro, né? Exatamente. Trabalhei na Fondelo também, entregando folheto muito tempo. Então a gente não tinha preguiça para isso. A gente queria ter formas de conseguir aquilo, de ir num cinema, comprar alguma coisa, uma roupa, um tênis. Então... Poxa, e é legal isso, né? Porque muitas vezes a gente só olha o resultado. Exato. Aquela pessoa formada, bem-sucedida, isso e aquilo. E não vê os perrengues lá de trás, né? Os tombos, perrengues e tal. E você faria diferente alguma coisa na sua vida, olhando para essa infância, esse começo, assim? Teria alguma coisa que talvez hoje você falaria, poxa, talvez se eu fosse por aqui e tal? Cara, eu acho que não. Faria tudo de novo, porque foi o que moldou o Lipe hoje em dia, foi a minha infância, né? Então eu acho que eu ouviria mais minha mãe, talvez, e talvez também a escola. Eu teria me focado mais na escola. A escola me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, mas eu poderia chegar muito mais longe, porque, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu era péssimo em matemática. E eu escolhi o design. Falei, cara, design eu bagaço no Photoshop aqui, vai ser tranquilo. Mas cheguei lá, tinha geometria, tinha um monte de coisa que eu deixei para trás. Então eu tive que reaprender tudo aquilo. Então foi um tempo ali um pouquinho perdido, porque eu tive que voltar, mas no final deu certo. Bacana. E por falar em escola, como foi a sua formação? Por onde você andou? Tá, muito bem. Eu vou começar um pouquinho lá de trás. Então, depois do Fondelo aí, a gente um pouquinho mais crescido, a gente foi... meu primeiro emprego foi na microinformática, através do meu cunhado, o Renan. Ele conseguiu para mim lá um estágio. Então, eu treinei todos os cursos até virar orientador de informática. Com 15 anos, eu já era orientador. Então, eu peguei minha paixão por computador ali, né? Edição de Photoshop. Eu conheci o Photoshop naquela época, então a fotografia nasceu ali, aquela paixão. Porque o pessoal fazia muito bullying com a gente, fazendo montagens e tal, e através disso eu comecei a ficar expert nessa parte para também devolver o bullying, né? Então o Photoshop entrou na minha vida através disso.
E aí eu fiquei 3 anos dando aula de informática, meu cunhado saiu, eu assumi o posto dele lá e ele foi para a Objetiva, para a Ótica Objetiva. Uma ótica muito renomada aqui, eles trabalhavam com fotografia e ele me chamou porque precisava de um editor lá. E eu fui também, então a gente eu trabalhei mais 7 anos lá, então foram 10 anos de comércio. E nesses 10 anos eu me moldei como laboratorista, que eu revelava foto, igual antigamente. Olha. Então, meu amor pela fotografia não é só hoje fotografar um evento. Eu tenho o amor do papel físico, de revelar a foto mesmo. Então, eu tive todo esse processo, eu mexi com filme. Então, foi tipo, a minha paixão começou ali. E através desse serviço, eu fui fazer minha faculdade. Primeiramente, eu prestei o Enem, e outra coisa que eu falo da escola também, né? Quando a gente chegou no terceiro colegial, a gente não tinha aquele incentivo, cara, você tem que ir para uma faculdade pública, você tem que estudar. Não, a gente queria trabalhar, então queria acabar a escola e já começar a trabalhar. Então, eu fiz o Enem daquele jeito, né? Nas coxas, assim, né? Não indico, gente. Fiz nas coxas, então a gente conseguiu uma nota boa para fazer. Nossa primeira formação ia ser educação física. Eu falo nossa, porque era minha e da Carol, nosso sonho, que a gente já dançava, a gente sempre dançou desde a infância, então é uma parte também importante da minha vida. E a gente queria ser professor de educação física. E a gente passou no ProUni, só que a gente tinha um computador meio velhinho na época, a gente perdeu a nossa vaga, porque era um dia só que tinha que cadastrar, os dois perdendo a vaga para educação física. Então a gente deu uma brochada ali naquele momento, assim, ficou meio triste e começamos a trabalhar. Aí 2 anos depois que eu fui procurar uma formação, eu falei, cara, eu preciso ter uma formação. Porque a gente, da minha geração dos anos 90, a gente era aqui meio obrigado a fazer uma faculdade, porque os nossos pais não tiveram essa opção, né? Então eu falava, cara, a gente precisa ter um diploma. Então eu fui atrás daquilo que eu gostava, que era o design, que era a fotografia. Então eu descobri que aqui em Birigui tinha uma faculdade especializada em design, e lá eu virei bacharel em design. Entendeu? E aí começa então a trajetória já como fotógrafo. Isso, e tudo. ó, e nesse período aí, mais ou menos foi em 2016, eu trabalhava no comércio, né, o dia inteiro, ia pra faculdade e final de semana eu fotografava. Então era tipo uma loucura assim a minha vida, eu não sei como eu dei conta, pra ser real, que eu falar pra você, foi um momento muito difícil assim, muito correria. Eu saía do serviço 5h30 da tarde, eu tinha que pegar o ônibus 5h50, e tipo assim, eu morava perto da rodoviária, minha mãe me dava comida enquanto eu me trocava. Você tem noção, não tinha tempo. Então, eu esperava o ônibus, ia de ônibus, e na hora de voltar à faculdade acabava às 10, eu ficava até meia-noite na rodoviária sozinho, esperando o ônibus. Então, todo dia essa labuta, assim, mas não mudaria nada na minha vida. Você já pensou em desistir devido às dificuldades, tudo isso que você está narrando agora? Teve algum momento que falou assim, poxa vida, tá muito cansado, tô muito cansado, é muito esforço? Sim, com certeza. Principalmente na época do TCC, que foi muito desgastante, assim, né? Eu falo, eu tô junto com a Carol há 16 anos, foi o momento mais difícil do nosso relacionamento, porque eu não conseguia dar tempo para ela, e ela queria atenção, e eu precisava estar estudando, e eu falei, cara, teve aquela crise, assim, que eu queria jogar tudo pro alto. Queria sair do serviço, queria parar a faculdade, mas eu falei, cara, não tem como, né? Se eu parar aqui onde eu cheguei, é tempo perdido. Então... Poxa, então você está trazendo já na infância, adolescência, juventude, sempre ali, tendo que lutar pelos seus ideais, sempre. né? A gente fala, né, que pra gente que é preto é 2 vezes mais difícil, mas aí também a gente é 2 vezes mais forte, né? E no que você se apega para poder trazer essa força e vencer esses obstáculos, como tem narrado? Eu vejo muita força na minha mãe. A sua mãe? É uma mulher muito guerreira, assim, que é meu exemplo, minha rainha, né? Então eu falo, tudo que eu faço é pra ela. Então eu tenho que devolver tudo que ela fez por mim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do campo profissional, tudo. Como nasce o Lipe Silva, que o Felipe já não cabe mais, né? E vem toda essa potência. Sim. O Lipe, ele surgiu um apelido que eu sempre gostei, né? Na época de Orkut e tal, a gente colocava Lipe, eu colocava um Lipe ali com H e tal, eu achava que era o artista, né? Diferenciado. Então pegou o Lipe, então o pessoal gostava bastante. Tinha gente que falava assim, nossa, é muito estranho você chamar Felipe, quem é Felipe? Quem chama eu de Felipe é só minha mãe quando tá brava, então... Então virou o Lipe, virou o alter ego, né? Hoje não me vejo sendo mais Felipe, é Lipe, todo mundo conhece assim. E surgiu o Lipe na fotografia, você comenta? Então, na fotografia, surgiu a partir da ótica, né? Que eu um dia fui fazer um casamento com eles e tal, junto com os fotógrafos que tinha na ótica. E zero, nem ganhei dinheiro, só fui pra segurar a luz, na verdade, né? Comecei lá. E outra coisa que eu falo muito hoje, que quando eu procuro alguém para trabalhar comigo, o pessoal já quer começar fotografando, não, já quer a câmera. Falei, cara, não, eu comecei segurando a luz. Porque você tem que entender a luz. Eu falo que fotografia ela é 90% luz e 10% criatividade.
Então, se você não souber dominar uma luz, você não sabe fazer uma foto boa. Então, foi onde começou lá o livro, lá atrás, segurando luz para os fotógrafos. Poxa vida, e como que é a sua atuação hoje? Vamos falar um pouquinho da fotografia ainda. Como que você está atuando? São aí desde 2010 fotografando, né, oficialmente. Já fazia alguns trabalhinhos antes, mas eu falo que é desde 2010 a minha carreira oficialmente, quando eu comecei a viver de fotografia. E hoje a gente trabalha com eventos corporativos, com fotografia de casamento, com 15 anos. Minha praia é muito ensaio também, eu gosto muito de ensaio. E hoje é uma marca na minha vida que eu vou entrar numa sociedade com o Thiago Sussai, que é o meu parceiro de fotografia. E ele lá atrás, 7 anos atrás, eu precisava de alguém para me ajudar. E um dia num casamento, assim, eu estava trabalhando com o Vitor Pesarini, outro fotógrafo renomado da cidade. E chegou um menino em mim e falou assim, cara, me ensina, eu queria filmar e tal. Aí eu peguei e comecei a ensinar ele. E era o Thiago, que um dia, hoje é meu sócio. Antigamente era um menino lá atrás que me pediu ajuda, sabe? Então, sou muito gratificante pela ajuda que ele me dá hoje. A gente está abrindo um estúdio maior. Então, é um marco na minha vida, assim, que eu estou muito feliz no momento da fotografia. E, assim, pra gente que é meio fora do espaço, fotografar casamentos, ensaios, aniversários, tem nuances, tem ali as suas peculiaridades? Como que você se prepara? Porque é um momento importante, né? Muito importante. Que você registra ali. A gente pensa assim, todo final de semana a gente está num evento diferente, ou na semana mesmo, mas para aquela pessoa é um evento só, né? A pessoa, às vezes, é o primeiro casamento dela, o único casamento da vida dela. Então, a gente tem que tratar isso com muita importância, porque, às vezes, é um ano da criança. E tem fotógrafos, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha uma câmera só. Então eu sabia a minha limitação, eu não poderia pegar um casamento, eu pegava algo mais simples, vamos supor um ensaio. Se não der certo hoje, amanhã eu consigo fazer de novo. Agora um evento, um casamento, eu não consigo. Então tem que ter essa responsabilidade. E cada evento tem sua peculiaridade, né? Tem eventos que são mais difíceis, tem eventos que são super fáceis, tem evento que tem a iluminação perfeita, tem evento que você tem que ter a sua iluminação, por isso você tem que estar preparado para tudo, né? E conta aí para nós, qual foi um evento assim que você foi assim mais simbólico, talvez, que mais chamou sua atenção de tanta coisa que você já registrou? É que são quase mais de 15 anos aí de fotografia, são muitas coisas, mas mais recente assim que me marcou foi o casamento do Álvaro, do Pelé, que é uma pessoa que eu conheço desde a infância. Eu tive na trajetória dele, então fotografar casamentos de amigos ainda é uma responsabilidade ainda maior. Tanto é que a pessoa fala, vou te convidar pro meu casamento, você quer ser o fotógrafo ou você quer ser o convidado? Eu falo, cara, eu quero ser o fotógrafo, porque eu vou curtir do mesmo jeito e vou estar registrando para você esse momento, vai ser muito importante para mim. Então o casamento dele foi muito significativo assim para mim, principalmente que ele é um cara que saiu lá do hip hop, da humildade, para ir pro agro, tipo assim, então ele quebrou paradigmas, né? Porque o pessoal que às vezes pensa e fala, cara, uma pessoa preta tem que seguir o que o preto faz. O preto não está no agro, então esquece hoje. Hoje em dia o preto está em todo lugar, né? Então, principalmente no topo. Então eu fico muito feliz por isso. E como que você faz para se preparar? Porque você registra emoções ali também, né? Como falou, de um casamento, aquele evento único. Como que é para você também essa importância e responsabilidade? Porque o casamento, aquele sim, não volta, né? Exatamente. Eu falava que antigamente eu odiava cerimonialista, né? Porque quando eu comecei, elas não colocavam gente, por exemplo, esse menino está começando agora, eu não vou dar oportunidade para ele porque eu não sei da competência dele. Então, eu achava isso muito errado porque eram panelas, né? Fulano só trabalha com fulano. Então, eu ficava muito triste com isso, até o pessoal conhecer meu trabalho e eu entender o posicionamento da cerimonialista dentro de um casamento. Então, para o meu trabalho dar certo, os outros têm que estar alinhados, né? Os outros fornecedores, principalmente a cerimonialista que vai dar o norte pra gente, o que a gente tem que fazer. Essa é a hora das fotos protocolares, essa é a hora tal. Então, quando a gente está alinhado, a gente consegue exercer o trabalho certo, né? Correto. Bacana. Fala um pouquinho do seu projeto Preto no Topo, né? Pretos no Topo. Como que isso surgiu? Qual foi a ideia? E como que você tá? Parece que anualmente, você tem ali um trabalho. Como que é para o pessoal saber mais um pouquinho? No ano de 2018, eu falo que foi o ano da virada na minha vida, assim, né? Foi quando eu completei 27 anos. Foi quando meu pai saiu de casa, separou da minha mãe. Então, eu saí do serviço também para começar a viver de fotografia. Então, culminou tudo junto, assim, o universo, sabe? Tudo para dar errado. Mas aí eu falei, cara, eu preciso tirar força disso daqui e eu vou viver de fotografia, que é meu sonho, sair do comércio e tal. E nesse ano foi o ano que lançou o filme do Pantera Negra. Então é um filme muito marcante para mim, porque veio nesse momento também como uma força. E eu vi uma foto do casting que era 90% de artistas negros, atores negros. Todo mundo que trabalhou no filme é 90% negro. Então eu falei, cara, que da hora essa foto. E se eu trazer ela para minha realidade, sabe? Jogar luz nas pessoas aqui, que a gente tem às vezes tantos amigos assim, profissionais, ótimos
ótimos, assim, na sua competência, e negro e nunca tirou uma foto, não tem uma foto bonita, sabe? Às vezes a pessoa se acha diminuída, né? Por conta das suas características. Então, o projeto veio, e nisso, numa madrugada editando, estava escutando rap, aí tem uma música do Baco Exu do Blues, que ele fala assim, eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Querem que a nossa pele seja a cor do crime e que Pantera Negra seja só um filme. Então, eu falei, cara, combinou uma coisa com a outra ali, eu falei, eu preciso tirar isso do papel. E virou o projeto Pretos no Topo, que também é uma letra do Djonga, né? Que é um artista que eu gosto muito, Emicida, me inspiram muito nesses rappers, porque eu falo que quando eles cantam, eles estão falando da minha vida também. Mesmo que eu não nasci numa favela, tal, eu vim de São Paulo, vim de local mais humilde, né? Mas aqui eu tive uma boa moradia, tive uma boa vida, a gente passou muita dificuldade, mas eu não posso reclamar. Mas eu falo que no rap ali eu encontro um pouquinho, né, da minha trajetória. Então o Pretos no Topo nasceu através disso, que é um projeto anual onde eu chamo pessoas através do Instagram. Cada ano tem um tema, né? O primeiro tema foi pessoas negras que se destacaram em suas profissões. Então tinha rapper, tinha b-boy, tinha as meninas transistas, então tinha um pouquinho de tudo, assim, sabe? Então, através daquela de retrato, a pessoa se sentir bonita, valorizada, mostrar que as nossas características também são bonitas, né? Porque eu trabalhei muito tempo no comércio, eu não podia ter um cabelo diferente, eu não podia ter uma tatuagem, eu não podia ter barba, eu tinha que ser o preto pagodeirinho, né? Cabelinho raspado, assim, desse jeito. Um dia que eu coloquei uma barba no serviço, foi questão de o pessoal falar um monte que eu pintei uma barba, vixe. Então, eu acho que a gente veio para quebrar esses paradigmas, né? Você já passou por episódios de preconceito, racismo, alguma coisa assim? Com certeza. Principalmente truculência policial. É mesmo? Quando a gente era criança, a gente brincava muito na rua, né? Como eu comentei, que a tecnologia entrou depois na nossa vida. Então a gente brincava muito na rua. Na frente de casa, a gente já tomou um enquadro, tipo, da polícia levantar a nossa calça pra cima, assim, chacoalhar a gente. Eu falava assim, eu tô brincando na frente da minha casa. Ele falou, não importa, vocês são suspeitos. Então a gente era suspeito por ser criança preta brincando em frente de casa. Então, isso me marcou muito. E os outros, racismo velado, né? Por exemplo, quando a gente chega num evento, o pessoal brinca, eu achei que você era o pagodeiro, que você era o segurança, que a gente sempre tá de preto, tal. Então, assim, não menosprezando o trabalho dos outros, mas a gente não pode estar num trabalho de destaque por conta da nossa cor. Então, são pequenas nuances, assim, que a gente... Até da pessoa já fala, cara, por que você tá falando de preto? Você nem é tão preto assim, sabe? Então, tipo... É umas coisas assim, pessoas pararam na rua, por que você faz o cabelo assim e tal? Tipo, e a gente, às vezes, no ato ali, a gente não consegue revidar, porque fere com a gente, né? Uhum. É uma coisa que só quem viveu sabe. Entendo. Então, o projeto ele nasce também como ato de exposição mesmo, né? Dessa negritude, desse preto, para que ele também tenha um espaço, né? Exatamente, é um motivo de resposta, né? Tipo de resposta, bacana. E como que você vê essa questão racial hoje em dia? Tô entrando nesse tema um pouquinho. Hoje em dia eu vejo que a gente conversa mais, mas que o assunto está longe de terminar. Antigamente a gente não tinha luz, né, nisso. A gente, por exemplo, eu fui na escola semana retrasada falar sobre o projeto e as crianças perguntaram como que na minha época eu respondia um ato de bullying, um ato de preconceito. E eu falava, a gente não tinha como responder porque eu não tinha alguém que me ensinou a responder. Então a nossa resposta era o quê? A violência. A gente brigava, a gente xingava de volta. Ou muito tempo eu não era da briga, eu chorava, eu me resguardava. Uma vez chamaram eu de preto, jogando bola assim na rua, cheguei na minha mãe, o cara me chamou de preto. Ela falou, mas você não é preto mesmo? Então, às vezes, de casa, nem eles têm esse discernimento de te preparar para isso. E hoje em dia você tem muito acesso a isso. Eu mesmo sou um porta-voz disso. Eu vou na escola e falo, cara, se você sofreu racismo, bate em cima, fala, leva para alguém, leva para a diretoria, não deixa passar. Porque a gente não tem que ser só contra o racismo, a gente tem que acabar mesmo, extinguir o racista, entendeu? E você acredita que hoje a luta contra o racismo, ela está mais ferrenha, tem mais mais participativa na sociedade? Eu ou imagino, ainda tá deixando? Eu imagino que eles ainda, hoje eles têm um pouco de medo, né, por conta da gente ter se levantado. Tanto é que um episódio que me marcou assim foi quando teve a morte do George Floyd, e foi época de política também. E nesse momento o pessoal preparou um ato aqui na cidade, né? Uma passeata pacífica. E nisso me tocou muito. Eu falei, cara, eu vou lá fotografar, porque eu levo a fotografia além dos meus trabalhos, né? Eu falo que o fotógrafo que se preze, ele tem que ter
ele chegou num ponto ali que é visível, ele tem que mostrar, devolver isso para a sociedade, o trabalho dele para a sociedade. Então, minha porta-voz é a fotografia. Então, eu fui nesse ato, fotografei, e no meio do calor eu estava na frente, eu era a frente do negócio. Então, saiu vídeos meus, fotos minhas, e muita gente veio falar, cara, isso é errado, você é uma pessoa pública, você trabalha com vários públicos, você não pode se posicionar. E isso eu fiquei com muito medo na época, tal, eu falei, caramba, mano, será que é isso que eu tô certo, que eu tô fazendo? E era certo, cara, porque eu tô lutando não só por mim, tô lutando pelas pessoas que morreram lá atrás e futuramente meu filho, minha filha, que pode estar sofrendo um abuso ou um preconceito, e eu tô lutando por ela para mostrar que eu também sou forte e eles também são fortes e podem lutar contra. Então, todo boicote que vocês fizerem, já fizeram boicote em lista, esses caras aqui são esquerdistas, esses caras aqui não sei o quê, colocaram o nome da minha empresa lá, cara, não importa, pode me tentar derrubar do jeito que for, eu vou levantar 10 vezes mais forte. Poxa, então até teve boicote e cancelamento? Já. Muito, cara, muito. Então, e não adiantou de nada, porque a gente tá aí ainda. Independente. É até melhor para mim que eu filtro as pessoas que vão me contratar, as pessoas que gostam de mim, não só da minha fotografia, mas gostam da minha pessoa e entendem a minha luta. É interessante, você falou uma coisa importante, né? Até vivo também como psicólogo, muitas vezes a gente não entra nos meandros políticos, religiosos e tal, mas algumas coisas não é nem posicionamento, né? É uma necessidade ali. Exatamente. De ficar do lado certo da história, sim, né? Sim. Não tem como você ser contra a questão dessa questão racial mesmo e ser favorável a isso, né? Não se posicionar contra. Exato, é o que eu prego. Eu falo, eu não gosto de política, eu odeio política, mas a gente tem que ser politizado. Então, a gente, se é uma pessoa que está lá que não me representa, como que eu vou lutar por aquilo? Então, eu falo. Eu também não gosto também de ficar em cima do muro, eu gosto de falar de fotografia. Mas, às vezes, o assunto pesa e a gente tem que se posicionar. E a partir da fotografia também você entra em outras questões, por exemplo, o feminicídio, questões assim que envolvem minorias? Com certeza. Como eu falei, todo ano meu projeto tem um tema. A gente já teve tema, por exemplo, crianças portadoras de deficiência. A gente descobriu que 40% das crianças com deficiência são pretas. Então a gente fez um trabalho com a PAI. Eu fui até lá, conversei com as crianças. Então já tive trabalho com as mulheres também, só de mulheres, e elas contando os relatos delas, né? E esse ano eu queria também fazer um dia de beleza, pegar uma mulher madura que nunca teve esse momento, nunca se sentiu bonita, levar ela num cabeleireiro, levar ela para ter um dia de beleza, fazer o retrato dela antes e depois. Então eu queria muito trabalhar essa tecla aí. E aí você fala, né, pessoas portadoras de deficiência, com necessidades especiais, então, pessoas com deficiência, né? Sim. Um termo. Você verifica ali também que a maioria é da população negra, exatamente, né? Pessoas humildes, pessoas negras, então elas sofrem ainda mais, né? Além de ter o preconceito da parte racial, tem o preconceito também por serem PCDs e etc. Você vai também no público feminino, as mulheres vítimas de violência, né, de feminicídio. Exatamente. Grande parte, as mulheres negras. Que são menosprezadas, às vezes elas se acham feias pelo fato, menosprezada pelo marido, e a gente mostra pelo contrário, que elas são lindas, que ela tem a força dela, né, que elas podem falar. População carcerária, né? Quem que está lá? Exatamente, é o negro também. Negro, Então não é por acaso, né? Sim. Tem que ser muito leviano, né, para poder não enxergar que existe ali um mecanismo social que leva muitas vezes o negro a ocupar locais de exclusão mesmo na sociedade. Com certeza. E parabéns pelo trabalho de levantar essa voz com a fotografia, com a sua arma, né, desenvolvida, colocando aí os pretos no topo. Obrigado, meu amigo. E como você transitou para a questão digital, né? Como que veio esse movimento do influenciador e tal? Começou com forma de brincadeira, né? Na pandemia, assim, em casa, gravando vídeos ali. E tinha um parceiro meu que tem uma hamburgueria que chama Hipopótamos. E muito legal a história deles, que eu acompanhei de perto também, que o filho dele, o Gabriel Gato, é meu amigo, e o Maurício e a Regina são os pais deles. E um dia no aniversário do Gabriel Gato, eles não tinham condições de fazer nada ali de festa, mas ele trabalhou com hambúrguer muito tempo, então ele fez um hambúrguer pra gente ali, e eu comecei a divulgar, cara. Eu falei, cara, ó, meu amigo faz hambúrguer aqui, e ele falou, cara, começou a fazer mesmo como forma de trabalho, ganhar pão dele, abriu a marca dele, eu criei a logo, eu fui ajudando muito eles assim, sabe? E ele me ajudando também, então ele me mandava o lanche, aí eu postava. Então, através dessa postagem, começou a vir outras marcas atrás, e por forma de brincadeira, algo tornou assim que hoje em dia o pessoal vê as marcas com a minha cara, sabe? E eu acho muito doido isso, porque é um quebra de paradigma. Às vezes não é só o loirinho bonito que tá lá, tá o preto lá também, diferente, tá lá também falando, e o pessoal escuta.
E a última que teve mais repercussão foi do Mac, assim, o pessoal chamou a gente pra inauguração. Então, bombou meu vídeo, teve 70 mil visualizações. Então, tipo assim... e o pessoal parava na rua e falava, o menino do Mac. Eu falo, caramba. Garoto propaganda McDonald's, hein? Caramba, olha que legal. Parabéns. E eu sou uma constância, né? Porque tá no Mac, tá com lanche, aí tá na academia. Então eu falo, cara, é uma questão de equilíbrio ali. E é bacana que você traz aí também, né? Eu te acompanho, sou um fã muito assíduo do seu trabalho, assim. Você traz um estilo de vida, né? Que é saudável, né? Que é voltado para essa galera adolescente, jovens. Mas, por exemplo, academia, importante atividade física, né? Sim, sim. Eu vejo como é importante. Principalmente a gente que gosta de comer bastante. Eu falo que a gente treina pra comer, cara. Os caras mandam lanche pra mim, eu falo, eu vou comer, eu vou fazer o quê? Mas tem que ter a consciência que eu já não sou tão novo. Eu me sinto novo, mas não sou tão novo. Eu fiz 33 anos semana passada. Então eu falo, a gente tem que se cuidar. E hoje a geração pensa muito nisso, né? A academia tá muito em alta. Tem muitos vídeos, muitos influenciadores digitais nessa parte de academia. Então eu acho muito importante. A molecada que vem hoje em dia tá pensando bastante nisso. Eles não gostam de balada, pode ver que não tem mais balada. Então vai mudando, né? Então eu acho importante isso, essa consciência corporal. Cara, eu leciono aqui numa escola aqui em Penápolis uma disciplina chamada Educação Midiática. Muito legal. Que é trabalhar com os adolescentes o bom uso das redes sociais, né? Verificar notícias para não cair em fake news. Que tipo de influenciador você quer ter na sua vida, porque tem aqueles que também levam para um caminho ali que você fica meio alienado, né? E a gente vê no seu trabalho essa preocupação também, né? Porque você dialoga bem com os jovens ali, com os adolescentes no riso, nas brincadeiras. Como que é para você também ser um modelo para esses que estão te acompanhando, que às vezes você nem sabe que está te acompanhando, mas tem em você uma referência? É engraçado, até comento com o pessoal que eu tenho uma fanbase muito grande assim de adolescentes. E eu interajo muito com eles, eu acho que eu gosto bastante desse mundo, né? Tanto é que eu tô no mundo geek, eu gosto muito da cultura pop, então eu sempre falo dos assuntos que eles também falam. Então eu acho muito legal essa troca e eu tento me policiar ao máximo, porque antigamente eu era meio sem filtro, né? Postava o que vinha na cabeça, até que um dia uma pessoa chegou em mim e falou, cara, lembra que tem, tipo, 10 mil pessoas vendo o que você está postando, né? Então você é responsável por aquilo que você propaga. Então hoje em dia eu penso muito nisso. Por exemplo, não sigo o perfil de criança. Por exemplo, a mãe faz um perfil de bebê e me segue. Eu não acho legal, sabe? Eu acho que é a intimidade da pessoa ali e eu acho que deve ser resguardada. Então a criança depois dos 15, ok, pode ter sua rede social com o olhar dos pais também, mas eu acho muito importante isso também. Porque às vezes a gente posta, sei lá, um funk que tem uma letra que não é apropriada, né? Então eu acho que é bom ter essa consciência. Pô, legal. O Felca tá aí, né? Exatamente. O Felca é um influenciador que eu sou muito fã, desde de antigamente, dos vídeos mais engraçados dele. E ver o que ele se tornou hoje em dia é motivação pra mim, né? Quero chegar lá também assim. É o que a gente falou agora, não existe um posicionamento, né? Tem que fazer o que é certo. O que é certo, exatamente. Isso, por exemplo, né? Eu trabalho muito com 15 anos e existe muita sexualização do adolescente. Então, por exemplo, tem meninas que parecem que tem corpo de mulher. Então eu tenho que saber trabalhar com isso. Às vezes, vamos fazer um ensaio temático. Eu quero um ensaio de biquíni. Eu falo, será que é legal? Pensa nisso, sabe? Sua foto vai ser exposta. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte aí. Que consciência, né? Porque normalmente eu vou fazer meu trabalho, o problema é dela. Eu aprendi num episódio da minha vida assim que dinheiro não é tudo, Júlio. Por exemplo, uma vez eu atendi um casal de aquisição, poder aquisitivo assim, chegou num carrão tal, eles já mais de idade, e um cara, um pretão tal, eu falei, nossa, que da hora, cara, ver um preto assim, que alcançou lá, e eu fui mostrar pra ele os álbuns assim tal, e eu tenho vários pacotes para cada. Por exemplo, a pessoa não tem condição de fazer um trabalho mais top, mas tem ali um trabalho que eu vou conseguir entregar para ela, acessível, tal. Sempre pensei nisso porque eu também me coloco no lugar, né? Quando eu quero algo bom, eu quero ter condições de pagar aquilo, nem que seja em 24 vezes, eu quero ter aquilo. Eu fui mostrar para ele e ele falou, cara, eu não quero ver isso daí. Quero um pendrive, uma caixinha de madeira bonitinha. Ele falou, quero ver os álbuns, não sei o que, mais caro. Eu falei, caramba. Aí fui lá e mostrei, esse aqui é os caras. Aí eu mostrei umas fotos pra eles. Mas a foto dessa orquídea é dessa cor mesmo? Começou a botar defeitos, sabe, nas coisas. E não tava perguntando assim por inocência. Tava, tipo, botando defeito. Eu falei, caramba, cara. Fiquei meio chateado. Aí nisso o casal foi embora e falou, guarda essa data pra mim era tipo uma sexta, até terça-feira eu te mando mensagem. Aí eu, tá bom. Aí liguei pra outro amigo meu, que aqui a gente, cara, eu não tenho treta com fotógrafos aqui da cidade. Legal. Porque eu acho que a gente tem que movimentar a cena, fortalecer a cena. Quanto mais gente, melhor. Porque eu não dou conta de pegar todos os eventos. Eu trabalho uma vez no final de semana, no sábado, num casamento, e tem vários casamentos, pessoas estão casando. Então eu acho que tem espaço pra todo mundo. Liguei pro amigo meu, foi um casal assim? Foi. Botou defeito aí? Botou. Falei, então o problema não era eu, graças a Deus. Aí beleza. Nisso,
Ela me ligou na sexta da outra semana, passou a data que ela tinha falado comigo. E era na pandemia, eu tava precisando muito de trabalho. Aí ela falou assim, cara, eu vou fechar com você. Aí eu pensei, nossa, cara, se já tá me dando trabalho agora, imagine depois. Aí eu catei e falei pra ela assim, desculpa, eu passei a data pra frente, você falou que era terça, já é sexta. Nossa, acabou comigo. Falou, nossa, que profissional é esse? Falei pra você, falei, não, mas combinado não sai caro e tal. Aí eu vi, cara, que aquilo, o dinheiro não tem preço, seu trabalho não tem preço, sabe? E você tem que aprender a demitir clientes também. Não falar sim pra tudo, aprender a falar não. Não é libertador, cara, é libertador. E o que aconteceu? Meu amigo foi fazer, voltando, era em outra cidade, voltando, ele atropelou um cachorro, deu PT no carro dele. Puxa. E ele tinha seguro no carro. Eu tinha um Celtinha, cara. Se eu bato lá, acabou minha vida. Porque eu não tinha condições. Era pandemia, eu não tinha trabalho. Então eu falo, foi um livramento, sabe? Então a partir daquele momento eu aprendi a dizer não. Então eu falo, a pessoa chega, cara, você vai fazer um trabalho assim? Não é pra mim. Esse daqui faz. Então, isso é libertador também. E pra você, essa consciência do não que liberta, tá bem impregnada? Com certeza. Hoje em dia eu cheguei num patamar assim, por exemplo, aos domingos eu tento não trabalhar, porque eu trabalho, cara, de segunda a segunda. Mas domingo, por exemplo, eu chego num casamento às 6 horas da manhã, já aconteceu de eu ir pro batizado às 7. Eu como miojo e for, tipo, me alimento mal, durmo mal, e ainda fico o dia inteiro em outro evento. Então hoje em dia eu tento resguardar o meu domingo pra minha família, e porque a semana inteira é pauleira, né? Igual eu falei pra você, a gente respira o trabalho 24 horas. E essa escalada, né, vamos falar assim, uma escalada do sucesso, começa a fotografia, começa a trazer a questão da influência digital ali, no influenciador digital, aí vai ser mais solicitado, né? Com e como é para você conciliar a agenda também com o lado pessoal? O autocuidado, o relacionamento, como que você dá conta desses vários contextos? Olha, é difícil, não dou conta como gostaria de dar, mas eu tento pensar, a academia é sagrado. Não conto igual minha noiva, que a Carol, ela é doente de academia, né? Que ela não falta, ela treina todos os dias da semana e quando ela vai pra academia, ela faz o yoga em casa, mas é a vida dela. Eu tento assim, primeira coisa do dia, vou lá dar o meu treino, porque o trabalho a gente consegue ficar até mais tarde, agora a academia a gente não consegue, tem um horário, né, pra fazer. Então eu tento conciliar, tenho um tempo pra família, final de semana mais o domingo, né, eu deixo pra... Na sexta é de lei, eu visito minha mãe, e no domingo eu deixo pra eu e a Carol curtir a nossa casa. Mas durante a semana inteira é só trabalho e dormir. Trabalho e dormir? É isso. E quais são os projetos futuros aí? Tanto na fotografia, na questão digital, o que você está almejando para vir? A gente está mudando de estúdio. Depois de 7 anos eu consegui sair do local que eu estava, pegamos um local maior e vamos poder abranger agora o nosso trabalho. A gente vai começar com formatura também, a gente não fazia. Então, fotos de Natal, esse ano vai ser o nosso primeiro Natal. Então a gente quer focar bastante nisso e ser uma referência no estúdio aqui na cidade. Então a estrutura que a gente está trazendo vai ser diferente. Então, e no campo pessoal, não vem aí um filhinho, alguma coisa assim? Sim. Eu falo que ainda sou um adolescente, né? Engravidar na adolescência não dá, que a gente está 16 anos juntos, estamos se conhecendo ainda. Ela vai ouvir isso aí. Aliás, um abraço para Carol, pessoa boníssima também, né? De uma integridade, assim, faz tudo com muito amor, carinho, né? Ela é uma guerreira, uma motivação para mim. E eu falo, um homem, a mulher, ela tem o poder ou de derrubar um homem ou de levantar ele. Então eu falo que ela me ajuda demais. E a gente fez um aninho agora juntos, né, morando juntos. A gente almeja casar, mas casa de ferreiro, né, espeta de pau. Eu falo, o casamento que a gente quer um negócio Vingadores, né? Então, leva-se tempo, então cada coisa no seu tempo. Mas no futuro a gente quer sim. Legal. A família. Produção, Arthur, temos aí perguntas aqui para o nosso astro? Eita, que medo. E aí, gente? Ó, o Arthurzão aí, ó. Ó, tem um bate-bola aqui para fazer com o Lipe. Eu quero saber se ele tá preparado. Rapaz. Que aqui tem umas perguntas. É nada, velho. É de boa. Ó, vou fazer um bate-bola aqui, Lipe. Relacionado à fotografia, tá? E aí a gente vai discorrendo. Fechou. Vamos começar então, ó. Preto e branco ou colorido? Cara, aqui dentro do colorido tem o preto e branco ali, que estão todas as cores. Então, seria o colorido. O colorido. Né? Ensaio externo ou em estúdio? O estúdio a gente tem o controle da luz, né? O externo já muda, depende do local. Eu prefiro o externo por ser desafiador. Top. Um clique inesquecível na sua vida, cara. Quando eu fotografei minha mãe pela primeira vez no estúdio, no aniversário dela.
Nossa, que momento, né? Tipo, me marcou bastante, assim, ela nunca foi fotografada, então levei ela pra se maquiar, fazer o cabelo, então aquilo me marcou muito. Nossa, muito legal, velho. Que legal. Quem mais te inspira na fotografia? Cara, eu gosto muito do Sebastião Salgado, que é um cara que, além do fotógrafo, era um ativista, então é além da fotografia, né? Então eu acho muito legal isso, que não fica só como trabalho, fica uma ambição, mudar o mundo. Ele tentou, ele fez, né? Na verdade, então eu almejo muito isso. Nossa, muito legal, cara. Retrato ou paisagem? Retrato, eu gosto de retrato. Assim. O que não pode faltar na sua mochila de fotógrafo? Energético. eu falei assim... Monster patrocina! Quando eu li essa pergunta, eu falei assim, a câmera, né? Tá verdade, Não, mas legal, bem diferente. Uma palavra que define Lipe hoje. Resiliência, eu acho. Resiliência, por quê? Que é um cara que teve de tudo para ir para o lado errado, para o caminho errado. Um cara que nem poderia estar aqui hoje, mas eu não desisti e tô colhendo os frutos. Top demais. O que a fotografia te ensinou sobre a vida? Que momentos devem ser vividos com toda a intensidade possível e registrados. Top, muito legal. Uma música que combina com você fotografando, cara. Fotografando? Cara, eu sou muito alto astral, né? Então, seria talvez um rap do Pharrell Williams. Top, legal. Nossa, muito bom, velho. E se você não fosse fotógrafo, o que você seria? Instrutor da Fit Dance. Boa. Não, legal. Queria agradecer aí também o Lipe por ter participado aqui. O cara muito gente fina, muito gente boa. E tem um repertório muito legal aqui na cidade. Cara extremamente top de linha. Eu que agradeço, Arthur. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo, viu, pelas perguntas aí também, muito top. Valeu. Bacana. Lipe, vamos fazer uma associação aqui, o seu trabalho com consciência negra, né? Dia da consciência negra. Vamos trazer um pouco mais essa temática com a profundidade que merece. Falamos um pouquinho sobre as questões raciais, como que está hoje, né, o racismo. Como que você vê o futuro dessa condição da consciência em relação às várias raças, às minorias de modo geral? A gente está caminhando bem, ainda está com dificuldades? Hoje em dia ainda tem muita dificuldade, né? O pessoal ainda é muito receoso em falar no assunto, né? Ainda leva tudo como se fosse vitimismo, né? E eu acho que nem tudo é vitimismo. Eu acho que quando a pessoa fala é porque algo incomoda e ela deve ser ouvida, independente se você duvidar daquilo ou não, porque tem que ter muita coragem para falar, né? Então eu acho que o assunto ainda tem que ser muito debatido. E é isso, independente de raça, credo, cor, de tudo. Ainda tem muito estigma, por exemplo, religião, né? Eu acho que muitas pessoas ainda têm muito preconceito com as nossas raízes, né? E eu tenho muito respeito. Eu vim do berço evangélico, minha mãe é católica, mas eu fui atrás de conhecer as outras religiões. Eu acho muito interessante saber de onde eu vim, né? Da onde minha cor veio, né? Então, eu respeito muito essa parte. Certo, isso foi um ponto importante, né? Que a gente muitas vezes olha, ele é da Umbanda, ou ele é do Espiritismo, ou ele é tal denominação. Sim. Já começa a ter todo um pré-conceito, né? Um julgamento ali sobre aquela pessoa. Isso atrasa, né, a sociedade de modo geral. Com certeza, é um pensamento retrógrado, né? Eu já tive casos também, questão do consultório, a pessoa falava assim, mas vou procurar outro, né? Já te julgando já... Só pela sua espiritualidade, né? Só pela espiritualidade, falar, não serve. Ou então, quando chega lá, você que é o psicólogo? Sim, eu sou o psicólogo. Eu sou psicólogo, Porque você tem falou. O choque, né? Uma vez eu até brinquei, aqui no nome Júlio Ribeiro sou eu, entende? Não, como não pode ser, né? Como pode, né? A gente não tem credibilidade por conta da melanina. Então, não existe isso, cara. Você já passou por isso já, em alguma situação? Já teve que vir...
É quase que dar uma carteirada. Pô, eu sou esse que você contratou? Cara, principalmente pra fora, né? Quando a gente chega pra fotografar, o pessoal já chegou perguntando, parece os músicos do Thales Roberto e tal. Olha só. Sabe? Então, tipo assim, tem o estigma, né? Fala que você é o pagodeiro ali, não pode ser o fotógrafo, pode ser, sei lá, o juiz, o advogado, você não pode ser porque você não se parece com um. Então, isso é muito doido, né? Outro cara que eu sou muito fã é o Fred Nicassi, que é o médico, né? E eu falo, cara, ele pra mim é uma quebra de paradigmas, né? Então, eu acho muito legal quando o preto alcança um local de luz ali, né? Que a pessoa vê de destaque, né? Destaque. E por mais que a gente fala, né, 20 de novembro ali é um dia específico, evidentemente não é o dia, né? Sim. É a importância de se refletir todo esse processo e não ficar restrito só em novembro. Exatamente. Você falou seu projeto, né, que você leva anualmente. Também tem outras pautas assim que você se engaja de mesma forma, Geralmente a parte do preconceito, da cor de pele é o mais da onde eu debato, né? Porque eu tenho um local de fala ali, né? Legal. Mas eu tento conscientizar de outras partes também. Por exemplo, já fiz o projeto de minha amiga que estava grávida pela 4ª vez e ela não tinha como falar isso porque ela tinha vergonha. Então, ela estava num momento de depressão, foi quando eu chamei ela para fazer a fotografia. E eu que contei para as pessoas que ela estava grávida. Ela foi fazer a laqueadura dela e ela descobriu que estava grávida. Tipo assim, acabou o mundo para ela ali. Porque ela já tinha 3 crianças e tal, era difícil. E então, foi uma pauta voltada para a mulher, assim, que eu acho que foi muito importante. E ela me agradece hoje. Fala, cara, você tirou da depressão. Caraca. Então, é muito forte isso, sabe? É o poder que a fotografia tem. E eu imagino também você retratando esses momentos ali, o que você simboliza com tanto cuidado para ver aquela pessoa, é um registro pelo resto da vida dela, pelo resto né? da vida, exatamente. A gente consegue a foto através, não é só chegar lá e tirar a foto. Eu falo que a gente é psicólogo também, porque a gente tem que ouvir as dores das pessoas para poder dar o resultado que ela almeja, né? Ou nem ela espera. E no seu trabalho a gente vê também esse retorno, né? As pessoas ali emocionadas, né? Com aqueles registros. O estilo que eu gosto de fotografar, a gente fala que é o jornalístico, né? Que é aquele que a gente gosta de estar bem quietinho ali, pegando a reação da pessoa sem ela ver, né? Sem algo posado. Então eu gosto muito. Por isso que no casamento a gente consegue retratos tão bonitos assim, porque a gente tá vivendo aquilo ali, né? Nesse final de semana mesmo a gente foi fazer um casamento em Mirandópolis e um amigo meu falou, cara, onde eu vou ficar posicionado, tal, não sei o que. Eu falei, cara, o que a gente conseguir pegar é aquilo. A gente não pode lá voltar, volta lá e dar o beijo de novo. Não, cara. O que aconteceu ali, aconteceu, sabe? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? E você toca num ponto importante, que hoje com as redes sociais é muito a questão da pose, da inteligência artificial, da correção de detalhes. E você falou assim, não tem como voltar o beijo, né? Tem que ser uma coisa natural. Tem que ser natural. E a propósito, como que você vê o futuro da fotografia nesse mundo aí permeado por imagens fakes e tudo mais? É assustador, né? Como a IA chegou hoje. Mas hoje, quem sabe trabalhar ela como uma ferramenta, ela agrega demais ao seu trabalho. Hoje em dia, eu utilizo a IA na minha fotografia, na minha edição. Me ajuda bastante. Tem softwares que te ajudam a fazer a seleção de fotos. Por exemplo, um casamento a gente faz, são 5.000 imagens que a gente tem. Aí você imagina, eu tenho que extrair o melhor daquilo ali. Porque em muitos momentos a gente tira, sei lá, 10 fotos no mesmo momento. Então, para fazer aquela curadoria, leva-se muito tempo. Eu tentei utilizar a IA nessa parte aí, mas ainda sou meio receioso porque ela não tem o mesmo olhar, né? Às vezes você fez uma foto, a pessoa tá com o olho fechado ali, ela vai descartar. Mas às vezes é a emoção que tá naquele momento, sabe? Que legal. Então, você saber usar a IA ao seu favor, né? Então, utiliza. Às vezes quer tirar alguma coisa do fundo, mas eu acho que a fotografia não vai acabar. Ela só vai, se você souber, como eu falei, vai te agregar. Até porque nenhuma IA vai captar as emoções humanas. Exatamente, né? não tem como, né? Replicar essa parte. Eu acho que o diferencial tá aí. E você falou até importante, né? Fechar o olho, de repente vai falar que foi um erro ali. Tem uma parte, tem um botão específico lá no software, era fotos com o olho fechado. Então, Olha você entendeu? Então, ela não consegue captar essa emoção, né? Então, tem que ter um humano ali por trás para ensinar, treinar ela, né? Alguém que está pensando assim, em se lançar no mundo da fotografia, até pela inspiração, o que você diria, assim, como uma orientação, um conselho? Quando eu comecei, pouca gente me estendeu a mão. Então, o que eu tinha era o quê? Internet. Então, eu ia atrás de canais, de cursos. A teoria é muito importante, mas a prática também. Então, chama seu amigo, vai fotografar ele. Fotografa com as ferramentas que você tem. Eu até
quando vou nas escolas, eu mostro, cara, essa aqui é uma foto que eu fiz com o celular. Então, o que eu tinha. Então, é uma foto boa, se você souber, igual eu falei, conduzir a iluminação, conduzir a pessoa, saber colocar ela certinho, você consegue fazer um retrato legal. Então, use as ferramentas que você tem, até você conseguir alcançar a sua câmera, aí você investe. Mas faz um cursinho, vê aí no YouTube, tem muita coisa de graça na internet. Hoje você consegue traduzir muita coisa. Então, lá você consegue ter um norte, né, para começar. Então, ir atrás, né? Ir atrás, não ficar esperando, né? Ah, bacana. Diga aí uma mensagem aí para o nosso público aí sobre a sua trajetória, sobre o que você gostaria que lembrassem quando falasse Lipe Silva. Eu queria agradecer primeiramente todo mundo que me segue aí, o pessoal que sabe da minha trajetória, vocês que me dão um espaço aqui para falar um pouquinho. É muito importante para mim, eu fico muito feliz mesmo. Ano passado a gente ganhou um prêmio mesmo que você, né? Zumbi dos Palmares aqui, pelo trabalho que a gente faz, com essa parte do preconceito, lutar contra o preconceito, dar voz para as pessoas que não têm voz. Então, eu acho muito importante isso, sempre pensar no próximo e para o que vocês precisarem, de fotografia, de influência, tudo que vocês precisarem, pode conversar comigo. Às vezes, preciso desabafar. E eu falo, cara, eu tô lá, eu tô editando de madrugada, me chama lá que eu converso, não tem problema nenhum. Muitas pessoas, às vezes, não gostam muito do meu jeito por eu ser extrovertido. E eu falo, cara, se Jesus não agradou todo mundo, eu sou desse jeito, eu não sou um personagem, sabe? Eu sou 24 horas, eu sou o Lipe mesmo, e isso às vezes incomoda, né, as pessoas. E seja você, cara, independente do que você faça, seja você, mantenha a sua humildade, ame a sua família, e é isso. Agora, deixa eu fazer um recorte. Para aquela criança preta que tá te vendo assim, fala, será que eu vou chegar lá? Fala para ela agora. Cara, se eu cheguei, você tem a chance de chegar lá. Independente de onde você veio, vai depender muito da sua garra, o tanto que você quer vencer. Almeja longe, cara, chuta longe mesmo. Eu quero ser astronauta, vai. Porque no percurso vai depender de você, vai ser difícil, vai. Mas como eu falei, pra gente que é preto é 2 vezes mais difícil, mas a gente também é 2 vezes mais forte. Bacana. E suas redes sociais, onde que encontra o Lipe Silva? Quais redes você trabalha também? Fala um pouquinho desse trabalho e deixa aí para as pessoas os seus contatos. Bom, eu trabalho mais com o Instagram. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Lipe Silva, tá? Tudo junto. E também eu tenho o meu... Não, mentira, é Lipe Silva, mas tá Lipe_S, na verdade. Lipe, o H de artista, né? _S, Lipe_S. E o meu profissional é @fotolipe, tá? Tudo junto, um Hzinho no final lá também. E a gente tem o TikTok também lá, mas é as mesmas coisas que eu posto no Instagram. E é isso. Legal, bacana. Bom, estivemos aqui hoje com essa figura, esse irmão. Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço, Trazer um pouco da sua trajetória. Não sei se vocês sabem, mas o Júlio era meu parceiro de dança. Ele não falou hoje. Ele era meu parceiro de dança. A gente dançou muito tempo juntos, sabe? Então eu tenho muita... O cara aqui é uma motivação pra mim. Hoje o que ele se tornou, o que ele fala, quando eu vou em palestra com ele, eu passo vergonha. Porque esse cara aqui, cara, eu sou muito fã dele mesmo, de verdade, irmão. Parabéns, viu? Eu também, filho. A recíproca é verdadeira, tá? A sua trajetória é inspiradora pra nós todos, viu? Fico feliz, irmão. Obrigado pelo exemplo que você coloca aí na frente da sua câmera, retratando a nossa negritude, viu? Eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho e por me dar esse espaço aqui para conversar. Valeu. Tamo junto. Estivemos aqui então com o Lipe Silva, Felipe Ramos, falando esse papo super leve, descontraído sobre fotografia, redes sociais e a consciência sobre a negritude, a consciência negra e assuntos correlatos. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.